Os relatos são gravíssimos, é isso mesmo. Vocês não vão acreditar nos escândalos que está envolvido o governo Lula. E segundo Constantino, é quase como o que aconteceu com Dilma. Será que ele cai? Bom, esperamos que sim. E é ele, Rodrigo Constantino, que vai revelar toda a falcatrua, tudo o que está por trás disso. E o que ele vai trazer é estarrecedor e gravíssimo. Olhem o que disse ele, Constantino, no 4x4. Ali tem que fazer uma coisa agora. Ali tem que fazer uma coisa agora. Vamos para... O governo Lula alterou dados, acho que isso é mais grave, a notícia mais grave da semana, alterou dados para reduzir a projeção de gastos da Previdência Social. Olha isso. Quase uma nova pedalada, né, que permitiu o desbloqueio de quase 3 bilhões de reais do orçamento, e aí foi possível liberar mais de 3 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares. Consta, começar por você, para manter a tradição. É isso aí, pessoal. Vamos para mais pode Em relação ao... vocês verem aí o destrinchar aqui no nosso canal. Ações. Histeria que havia em relação ao governo Bolsonaro, provavelmente esse governo já teria caído. Sem dúvida, Lacombe. Você jogou muita coisa aí, o resumo, né, a síntese disso tudo é o Brasil voltou. E o que há de pior do Brasil, né? Essa questão do arroz é toda ela escandalosa desde o início. No meio de uma enchente, os arrozeiros já tinham coletado mais de 85% da safra, não havia necessidade, levantou muita suspeita, é óbvio que tinha a probabilidade grande de envolver alguma sacanagem, algum esquema, né? E isso ficou comprovado com os vencedores do leilão. No início, eles partiram para a arrogância, problema do agronegócio que não quis participar e por aí vai. Aí ficou tão feio, a repercussão foi tão negativa e deu tão na cara que era um esquema, né, que voltaram atrás. Mas não desistiram totalmente. Assim como eu acho que quem quer assinar a CPI, já tem várias assinaturas, também não deve desistir, porque o leilão foi feito, né? E os vencedores foram esses. E não foi um erro, né? Como você mesmo colocou, e o próprio ministro colocou também, ele foi usado de bode expiatório. A ordem vem de cima. Isso, além de tudo, envolvia dumping no mercado de arroz, né? Jogar a um preço tabelado abaixo do preço de mercado, parece que para afetar ainda mais os produtores de arroz, o agronegócio gaúcho mesmo. Essa é uma das intenções do troço, além da corrupção, da sacanagem. A politicagem, colocar o selo do governo nesse arroz, né? E por aí vai. Quer dizer, tudo absurdo do começo ao fim. É o Brasil de volta, né? O pior do Brasil de volta. Importando, sabe-se lá de quem, né? De onde. E, aliás, como é que fica a questão do MST? Né? O arroz que a gente comia no Brasil era graças ao MST. Isso era a narrativa da esquerda. E a gente sempre tendo que trazer os fatos e lembrando que eles não são responsáveis nem por 1% do arroz, né, do país. Então, cadê o MST nessa história, né? É tudo ridículo e tem que ficar de olho porque já está claro que cochilou, o cachimbo cai. Eles vão tentar, uma vez mais, dar um jeito de fazer um esquema. Quando uma empresinha do Amapá consegue levar um leilão de R$500 bilhão sem nenhuma experiência na área para distribuir arroz, se é que vai ter arroz, a gente tem aquela sensação, claro, do consórcio Nordeste na pandemia para comprar respiradores de empresa de fachada ligada à maconha, né? Então, é tudo tão escancarado, mas é a cara dessa gente. É só esquema para financiar o seu projeto de poder e irrigar os cofres dos comparsas. Quanto a esse ministro aí, né, o nosso Calígula, que vai acabar indicando o seu cavalo um dia para o Senado, como fez Calígula com incitatos, que ele só pensa nisso, né? O único projeto de lei dele em 2023 como deputado foi isso, né? O Dia Nacional do Cavalo. Já tinha todos os indícios também de corrupção, de favorecimento, de conflito de interesses e por aí vai. E o Lula continua mantendo ele no cargo e disse, né, essa semana, depois de mais um escândalo vindo à tona e a evidência de que é insustentável mantê-lo no governo, que ele ia conversar com o ministro e que todo mundo tinha o direito à presunção de inocência, ao devido processo. Bom, em primeiro lugar, é engraçado ouvir isso da esquerda, do próprio Lula, uma vez que eles nunca concederam esse mesmo benefício à direita. Os bolsonaristas são culpados
com a narrativa midiática e dane-se a realidade, o devido processo legal, a presunção de inocência e por aí vai. E segundo lugar, que o Lula disse que ia conversar com ele para saber o que fazer. Eu fico pensando, ou uma coisa ou outra, ou ele tem o devido processo legal e todos são inocentes, até que se prove o contrário, então vamos mantê-lo no cargo, ou o quê? Ou ele vai olhar na cara e falar, olha nos meus olhos e diga, tipo o Barroso fez com Cesare Battisti, e depois vai sair repetindo que é inocente porque ouviu dele isso. Quer dizer, é óbvio que é ridículo, né? O Lula faz sempre cálculos políticos, só isso. E o desgaste desse ministro é grande, mas está na cota desses esquemas que voltaram com tudo no Brasil. Né? Os ministérios que quase dobraram de tamanho, de quantidade, sendo distribuídos como feudo, né, partidário, para governabilidade que anda mal das pernas, diga-se de passagem. Bolsonaro não fez isso, montou um quadro técnico, né, e não precisou fazer isso. Agora, nós conseguimos ver essa semana uma comentarista da Globo News, a Flávia Oliveira, culpando quem pelo ministro e pelos escândalos? O Bolsonaro, óbvio. Não, esse ministro do União Brasil, ele votou pelo impeachment da Dilma, ele é meio crítico do Lula. Cara, o cara é ministro do governo Lula. Tem um chefe essa bagaça. Tem um chefe, tem uma hierarquia com o chefe. Né? Então é impressionante, Lacombe, para fechar, o duplo padrão dessa gente. Eles são canalhas mesmo, isso é cafajeste. Isso tudo aí que a gente viu desse sujeito aí, né, pode ser resumido também em uma palavra, demagogia. É pura demagogia. Na questão econômica, você já disse, né, ele trata como premissa que existe um bolo fixo. É um dado da natureza. A riqueza brota do solo, cai do céu e precisa ser dividida. Então, se o cara tem muito dinheiro, é porque ele pegou uma parcela maior para ele. Economia é um jogo de soma zero, onde se alguém ficou rico é porque o outro ficou pobre. E essa premissa totalmente falaciosa, ridícula, a idade das pedras não acabou por falta de pedra, né? Essa premissa patética é o que explica a adesão de muita gente alienada ou invejosa ao esquerdismo. O esquerdismo, o socialismo em geral, não passa muito de uma ideologia da inveja. Né? O marxismo seduziu sempre alguém que queria culpar aquela pessoa que está melhor do que ela. É isso que seduz pessoas ao esquerdismo. Então o Lula explora isso. É o mesmo cara que diz que o Elon Musk quer ir para Marte para ficar longe de pobre, né? O mesmo cara que não pega um voo comercial há décadas. O sujeito que fecha uma praia da Marinha para poder ir para a praia. Que vai para hotel de 70 mil reais a diária, com a Janja, que até ontem estava namorando na prisão com ele. Né? E hoje eles vão para as nossas custas, com os nossos impostos, torrar dinheiro em diária de 70 mil reais, compra tapete de 70 mil reais e depois vai lá e diz que a classe média é consumista porque quer ter mais de uma televisão em casa. Quer dizer, é um crápula. O sujeito desse não vale nada, é um demagogo barato. Né? Isso que é o Lula. Em relação à guerra, nem se fala, né? É sempre aquela falsa premissa de equivalência moral. Se há um conflito, se há uma guerra, é porque os dois lados estão gostando disso. Quer dizer, não existe nessa lógica abjeta agressor e agredido. Até porque a gente sabe que ele defende os agressores. Verdade. Ele faz a falsa equivalência para, no fundo, ir lá depois e o governo brasileiro, que virou pária mundial, né, votar contra a Ucrânia. Acho que o Zelensky não está muito satisfeito com esse sujeito, que é próximo do eixo do mal, que defende o Putin, que defende a China, que defende o Irã, a Venezuela, o regime ditatorial de Cuba e por aí vai. E cospe no Ocidente, condena os Estados Unidos, condena Israel e por aí vai. Então essa é uma falsa equivalência moral de demagogo. Né? Vamos conversar, vamos dialogar que é melhor, tem que ser resolvido numa mesa do bar. É exatamente o que você disse. Na Segunda Guerra Mundial, lá estaria o Lula, depois do apaziguamento fracassado de Chamberlain e companhia, lá estaria o Lula, depois de estourar a guerra e Hitler ter feito tudo que fez, lá estaria o Lula. Se Churchill e Hitler estão brigando é porque estão gostando da guerra. Vamos conversar. Quer dizer, um cara que falasse isso naquela época seria tratado como merece, né? Como um sujeito abjeto, tosco, podre, nefasto e defensor do nazismo. Hoje, o que é o Lula? Exatamente tudo isso. Escândalo atrás de escândalo. E o nosso dinheiro envolvido em tudo isso. Vocês viram a falcatrua do arroz? O quão grave é isso? E este absurdo deles dizerem que o MST é que fornece o arroz para o mundo, para o Brasil?
É ou não é surreal? Bom, este foi o vídeo de agora. Foco Nacional vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Até um próximo vídeo.